Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, ao final de mais um dia, com o nosso tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. O cristão verdadeiro, ele é feliz pelo fato de poder ler e ouvir a palavra de Deus e principalmente pelo privilégio de poder obedecê-la. Como bom soldado de Cristo, ele não teme a morte e o seu grande objetivo é permanecer fiel, aposto, vigilante, aguardando a volta do grande general. E ele estará sempre pronto para o combate. Quando esse dia chegar, ele sabe que será honrado, principalmente por ter sido convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. A sua participação na grande e triunfante festa celestial já está garantida, juntamente com os demais santos, os apóstolos, os profetas, e juntos eles louvarão o Senhor, principalmente por 3 motivos. Primeiro, porque a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Segundo, porque os juízos de Deus são verdadeiros e justos. E terceiro, porque Deus se acha assentado no trono, reinando soberanamente e, portanto, digno de receber toda adoração, todo louvor, toda glória. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito da nossa quinta bem-aventurança aqui do livro do Apocalipse. Quando diz a palavra de Deus, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Temos aqui então a nossa quinta bem-aventurança. Como já sabemos, o livro do Apocalipse é composto por 7 ciclos que narram a história que compreende o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, ou seja, entre a ascensão e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na realidade, o livro repete a mesma história 7 vezes, numa progressão rica em detalhes que aponta para a volta de Jesus Cristo. Conforme vimos na devocional anterior, Apocalipse capítulo 19, verso 19 até o 21, nos leva ao final da história, ou seja, ao dia do juízo, e encerra o 6º ciclo, que começou no capítulo 17 até o capítulo 19. Já Apocalipse 20 retorna ao começo da dispensação atual, iniciando o último ciclo, a saber, o 7º ciclo, capítulo 20 até o 22, que fala das 7 cenas finais e mostra, por exemplo, o novo céu, a nova terra, a igreja reinando com Cristo para sempre. A quinta bem-aventurança está no contexto do capítulo 20, ou seja, o reinado dos salvos com Cristo no céu, versículos 4 até o versículo 6. À luz do que já estudamos, não cremos que o capítulo 20 seja uma sequência natural do capítulo 19. Não, absolutamente não. Mas o início de um novo ciclo, como eu disse, o último ciclo aqui do Apocalipse. Até mesmo porque, na verdade, a derrota e a prisão de Satanás já aconteceram na primeira vinda de Jesus. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 até o versículo 6, João vê tronos e nesses tronos almas e não corpos reinando com Cristo. E aí nós temos um detalhe a observar. Todo o livro do Apocalipse, a palavra trono aparece 47 vezes e apenas 3 vezes refere-se a tronos aqui na terra, ou seja, ao trono de Satanás ou ao trono do anticristo. Apocalipse capítulo 2, verso 13, capítulo 13, verso 2 e também o capítulo 16, verso 10. Em todas as outras vezes, 44 vezes mais, refere-se ao trono no céu, ou seja, ao trono de Deus. Portanto, a cena aqui do capítulo 20, ela ocorre no céu. Assim sendo, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas e não corpos. Essas almas são as mesmas almas lá do Apocalipse capítulo 6, verso 9, no contexto do 5º selo. Bem como todos os salvos.
e que já morreram em Cristo Jesus. Esses reinam com ele durante todo esse milênio, ou seja, esse período entre a ascensão e a segunda vinda, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Nós já sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que a primeira ressurreição é espiritual, também chamada de regeneração, de novo nascimento. Efésios capítulo 2, verso 4 a 6, João 5, verso 24, 11, verso 25, 26, Romanos 6, 11, Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 3 e tantos outros textos. A segunda ressurreição é física e se dará na segunda vinda de Jesus. Portanto, depois da segunda ressurreição, os salvos, os eleitos, reinarão com corpo e alma para sempre com Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. No caso específico aqui, os crentes, mesmo mortos fisicamente, suas almas estão reinando com Cristo no céu. E aí nós temos uma infinidade de textos no Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, 21, 23, 2 Timóteo 2, 12, próprio Apocalipse 3, 21 e outros textos. Isto porque eles já passaram pela primeira ressurreição. Por isso, são bem-aventurados, porque desde agora já reinam com Cristo. Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, aqueles que morreram sem Cristo, esses continuarão mortos fisicamente e espiritualmente, separados de Deus. E depois do milênio, ou seja, depois desse período entre a ascensão e a segunda vinda, eles vão ressuscitar fisicamente, mas para entrar na morte eterna, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Portanto, a primeira ressurreição mencionada aqui no capítulo 20, versículo 6, é o viver com Cristo agora e reinar com Ele no céu. Portanto, são bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Por quê? Primeiro, porque já gozam das bênçãos espirituais agora. Segundo, porque reinam com Cristo no céu após a morte física. E terceiro, não experimentarão a morte eterna após a segunda ressurreição. Assim sendo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, na ressurreição espiritual, na regeneração, no novo nascimento, esse vai para o céu e não precisa temer a segunda morte, a saber, o lago de fogo. Que você tenha participado da primeira ressurreição. Eu já participei. E que Deus nos abençoe e que juntos nós possamos nos alegrar. Reinar com Cristo espiritualmente, mas reinar com Cristo depois na segunda ressurreição para sempre. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.